Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, colegas advogados, advogadas e sociedade em geral. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast 181 da sua subseção de Carapicuíba. Aqui é o seu podcast de atualização semanal e discussão sobre os principais temas do direito. Conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e assuntos de interesse geral para a sociedade. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Estamos aqui no YouTube, Instagram, Facebook e também no TikTok. Esse podcast tem a promoção da diretoria da subseção de Carapicuíba, Dr. Paulo Roberto Kissi, presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, vice-presidente, doutora Tatiane Vieira Bertolo, secretária-geral, Dr. Alan Augusto Santos, secretário adjunto, e doutora Simone Valério Patrocínio, diretora tesoureira. Eu sou Luiz Rogério Baus e na minha companhia hoje o advogado Dr. Denis Caramigo Ventura. Dr. Denis, obrigado pela sua participação, pela sua vinda aqui no nosso podcast. É um prazer, é uma honra ter o colega aqui nesse nosso programa. Obrigado, Luiz. Agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui. Agradeço também a toda a diretoria da subseção, na pessoa do Dr. Paulo. E vamos bater um papo sobre um tema de extrema relevância e importância para toda a sociedade, não somente para os advogados, que tenho certeza que será de grande valia para todos nós. Não tenho dúvida. Hoje é um tema muito sensível, de suma importância, que são crimes sexuais e pedofilia, aspectos jurídicos e sociais. Vou fazer a breve leitura aqui do currículo do nosso convidado de hoje. Dr. Denis Caramigo Ventura é sócio-diretor do escritório Caramigo Advogados, advogado criminalista especialista em crimes sexuais, é pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal, pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduado em Direito Constitucional Aplicado, pós-graduado em Direito Digital, pós-graduando em Direito Médico e da Saúde, pós-graduando em Direito do Consumidor, autor de artigos jurídicos publicados em sites, revistas e jornais especializados, além de palestrante. Dr. Denis, queria que o colega falasse um pouco sobre sua trajetória, como chegou na advocacia criminal e como é que o colega tem tempo, né, para atuar na advocacia, tantas pós-graduações e ainda ter uma vida social. Sem dúvida, vamos lá. A advocacia criminal sempre foi um desejo, mesmo antes do início do curso. Era uma paixão que não tem explicação. Decidi que se um dia eu fosse advogado, atuaria nas questões criminais. E assim foi, com muito orgulho, muita dedicação, muita paixão pelo que eu faço. E o doutor sabe, né, como todos os operadores, aplicadores do direito, que não dá para começar a advogar e parar de estudar. Devemos sempre nos qualificar, né, diuturnamente, e não é nenhum sacrifício, é um investimento que se faz a si mesmo e principalmente para os nossos clientes que merecem todo o nosso respeito. E obviamente, quando você ama aquilo que faz, você arruma tempo para fazer outras coisas e tudo acaba sendo uma grande diversão. A advocacia criminal não é fácil, né, doutor Denis? Porque muitas vezes a pessoa do cliente é confundida com a pessoa do advogado. Eu mesmo já vi diversas pessoas da sociedade falando, porque o advogado criminal, ele defende bandido, né? É tão bandido quanto, porque ainda tem gente que não sabe, tudo bem, não sabe, mas não custa entender o exercício do contraditório e da ampla defesa. Esse é um desafio constante, né, doutor? Muito bem colocado. Por diversas vezes, e não foi uma, e não foram duas vezes, já fui hostilizado em delegacia, em presídios, CDPs, como se eu tivesse culpa daquilo que meu cliente fizera. As pessoas ainda tendem a ver o advogado criminalista como uma extensão do seu cliente, o que não é verdade, porque existem os casos que são realmente verídicos, a pessoa realmente praticou aquele ato, como existem também os casos que a pessoa é acusada de forma
equivocada ou uma falsa acusação propriamente dita. Então, nem sempre você está defendendo um bandido, você está defendendo uma pessoa acusada de um cometimento de crime. Mas, infelizmente, ainda nos tempos de hoje, século XXI, o advogado é confundido com o seu cliente como se criminoso fosse também. O que é uma pena, né? Porque é o princípio básico da Constituição. Todos nós temos direito à defesa, e de maneira ampla e restrita. Sem dúvida, e é a única profissão com previsão expressa na Constituição Federal. Então, jamais pode-se colocar o advogado no mesmo patamar de um criminoso, de uma pessoa que está sendo acusada, porque você está ali para defender não aquela pessoa, mas sim os direitos garantidos constitucionalmente, por meio de leis, que é inerente à nossa profissão. Nós temos que fazer o nosso trabalho independentemente de qualquer restrição, seja ela social ou legal, dentro dos ditames da lei, claro. E muitas vezes o advogado criminal, né, ele não pede a absolvição do cliente, ele pede que ele tenha um julgamento justo. Né? A pessoa não pode ser levada ao cárcere assim, simplesmente porque existe alguma evidência. Jamais. Isso é uma questão que, em muitos casos que nos chegam, a gente tem o discernimento e o profissionalismo de chegar para o cliente e falar: olha, a absolvição aqui, esquece, não dá. Nem sempre você vai trabalhar somente com a absolvição. Você tem que trabalhar com aquilo que a lei lhe permite fazer. No caso criminal, tentar tirar uma qualificadora, fazer com que o cliente tenha um julgamento justo, não passe por situações arbitrárias, sejam extra ou judiciais. Então, o advogado, antes de mais nada, é um garantidor da aplicação da lei e dos direitos daquele seu cliente. Doutor Denis, vamos entrar aqui um pouco no nosso tema de hoje. Esse tema é bem sensível, de muita importância: crimes sexuais e pedofilia, aspectos jurídicos sociais. Eu queria que o colega começasse nos explicando como que a legislação brasileira define e tipifica os crimes sexuais e a pedofilia. Perfeito. Pergunta de suma importância para quem nos assistem também. Crimes sexuais. O que são os crimes sexuais? Parece uma pergunta muito óbvia, mas não é. O nosso direito ele é positivado. E, tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal, é estabelecido que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Por que que é importante fazer essa ressalva logo de início da nossa conversa? Porque para você combater, saber, entender o que é uma coisa, você tem que conhecer essa coisa. Por exemplo, existe o crime de abuso sexual? Existe o crime de assassinato? Existe o crime de assalto? Claro que não. Não existem esses crimes. Por quê? Não tem previsão legal. No caso sexual, todo abuso sexual é um crime sexual. Mas o crime de abuso sexual propriamente dito, ele não existe por falta de previsão legal. Primeiro ponto. O crime de assassinato. Não existe crime de assassinato. Existe o crime de homicídio. Crime de assalto, não existe crime de assalto, existe crime de roubo. Então, para que se combata, entenda-se a questão, deve-se conhecê-la. Esse é o primeiro ponto. Os crimes sexuais. Os crimes sexuais são aqueles que retiram do indivíduo toda liberdade de pensamento, de escolha, de vontade e de ação no que tange a sua sexualidade. Quando você estiver diante de uma norma prevista em lei que te retira, né, a sua autonomia de escolha, vontade e ação no que tange a sua sexualidade, estaremos diante de um crime sexual. Porém, deve ter previsão expressa. Né? Então, nós vamos discutir aí não vai dar para discutir todos, mas os principais, e tenho certeza que muita gente aí vai ficar surpreendida com o conteúdo. Uma ressalva importante, Dr. Luiz e nossos colegas e colegas que nos assistem, o que é dito aqui é de forma estritamente técnica. Eu não estou falando por achismo, nem por subjetivismo. Nós estamos discutindo o assunto aqui mediante aquilo que a lei estabelece. Quando eu for externar a minha opinião, eu farei uma ressalva e falarei: olha, de acordo com o que eu penso é X, mas a maioria do assunto aqui tratado será de acordo com a lei. Tá? Que isso fique bem claro, porque é um assunto polêmico e merece essa ressalva também. Muito bem, doutor Denis. Queria que
registrar a participação dos nossos internautas. A doutora Eneida Gasparini Cabreira, obrigado pela audiência. Doutora Edna Maia está aqui dando parabéns aqui ao nosso tema. Doutora Adriana Mello, doutor Ícaro Munhoz dando aqui boa tarde. Doutora Edna Maia já fez o registro. Doutora Érica Lopes também está aqui dando boa tarde e dando parabéns aqui ao nosso entrevistado de hoje. E doutora Simone Gomes, lembrando a você, amiga internauta, obrigado pela sua participação. Mande suas perguntas, mande suas considerações, que faremos aqui a leitura, e obrigado pela importante audiência. Doutor Denis, desafios. Quais são os desafios enfrentados pela justiça na apuração e condenação de crimes sexuais, em particular a pedofilia? Mas eu queria que o colega também falasse que não só advogados e advogadas nos assistem, a sociedade em geral. Existe o crime de pedofilia? Excelente pergunta. Vamos lá. Eu havia dito que todo crime, para ele existir, deve haver previsão legal. O crime de pedofilia, no nosso ordenamento jurídico, até a data de hoje, ele não existe. Não existe crime de pedofilia? Não existe o crime de pedofilia. Primeiro ponto. A pedofilia é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma parafilia, um transtorno de natureza mental sexual. É um transtorno sexual psicológico. Então, tem classificação expressa, CID-10, CID-11, como uma parafilia. Não existe em nosso ordenamento jurídico o crime de pedofilia. Esse é o primeiro ponto. Tá? Como se combater, então, já que estamos falando de pedofilia, a pedofilia? Essa fica a grande pergunta, né? Se não existe o crime, alguém comete pedofilia, como é que faz? Fica impune? Não fica. A pedofilia, ela passa a ser punível quando ela é exteriorizada. Quando o sujeito comete um crime sexual, e esse crime sexual tem previsão na lei. Todo pedófilo é um criminoso sexual? Não. Todo criminoso sexual é um pedófilo? Não. O pedófilo é uma pessoa doente. Pedofilia não tem cura. Pedofilia, doença, não tem cura. Ela é tratada com medicação, com psicólogos, então não tem cura. A pedofilia, ela vai se tornar crime quando ela se exteriorizar do sujeito e incidir em alguma norma do Código Penal ou do ECA. Estupro de vulnerável, armazenamento de material pornográfico infantil, compartilhamento de material pornográfico infantil, mas aí não será o crime de pedofilia, será o crime daquela tipificação. Entende? A grande questão, doutor Luiz, que eu entendo como a principal no combate à pedofilia, doença, não é ficar criando leis. Costumo dizer o seguinte: não adianta criar leis, modificar leis, se o ser humano permanecer o mesmo. A pessoa que é doente, ela vai continuar sendo doente independentemente da pena. Não estou aqui defendendo criminosos sexuais. Eu estou explicando a lei como ela é e os desafios do judiciário. Hoje, um criminoso sexual doente, ele é tratado como um criminoso sexual não doente. E ele não vai ser recuperado nunca, porque ele precisa de tratamento e não de pena. Obviamente que eu não estou falando para o cara que estupra uma criança de 6 anos de idade ficar indo em tratamento ambulatorial. Ele precisa ficar internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, como prevê a lei. É uma medida de segurança. Mas a grande dificuldade é o Estado não tem estrutura para esse tipo de tratamento. Então coloca-se o doente junto com criminosos comuns, e se ele cumprir 30, 40 anos, que hoje é o limite máximo, 40 anos, ele vai sair no dia seguinte e ele vai cometer o mesmo crime. Essa é a grande dificuldade, a falta de tratamento específico para criminosos doentes. Ah, mas todo criminoso sexual que estupra uma criança é doente, nem sempre. Existem os doentes e existem os criminosos oportunistas. E aí, quando nós falarmos aqui de estupro de vulnerável, eu vou trazer esse tema novamente, que vai ficar de melhor compreensão para os nossos amigos e amigas que nos assistem. O colega chamou a atenção aqui em relação à questão das leis, né? Era isso que eu ia perguntar para o colega também. Como é que o colega avalia hoje a legislação brasileira no combate ao abuso sexual, pedofilia?
Muito se fala, né? Porque o Brasil precisa mudar as suas leis. Queria que o colega comentasse a respeito disso. Em relação às leis existentes, eu entendo que são ótimas. As leis são boas, as penas são altas. A grande questão é a aplicabilidade de forma justa, correta delas. Então, por exemplo, o crime de estupro, na modalidade simples, de 6 a 10 anos. São penas altas. Mas aí você vai falar assim, tá, mas ele vai cumprir 10 anos, mas a vítima vai ficar com a pena eterna. Mas enquanto nós pensarmos somente em fazermos leis, nós estamos esquecendo que estamos tratando, não estamos acabando com os estupradores. A mentalidade é simples. Enquanto nós não tentarmos diminuir a incidência de estupradores na sociedade e só ficarmos criando leis, nós estamos reconhecendo que não somos capazes de exterminar criminosos sexuais. Cria-se lei. Beleza, coloca uma lei lá de 50 a 60 anos para o crime de estupro. Mas o crime de estupro ainda está em nosso meio. Parece dar um afago na sociedade, né? Vamos aumentar a pena agora de determinado crime, de 10 para 50 anos. Mas enquanto se estiver aumentando pena, nós estamos reconhecendo que existem vítimas e existem estupradores. Nós não estamos pensando em acabar com os estupradores, acabar com as vítimas de estupro. Nós estamos pensando em aumentar a pena, como se isso fosse algum inibidor. Um parênteses aqui, com toda segurança eu falo, por atuar na área criminal, a pena é o fator menos inibidor para a maioria dos meus clientes. Eles não se preocupam com pena. A questão é oportunidade e muitas vezes desconhecimento da norma tipificada para incidência de um crime. Nós vamos falar aqui dos crimes, eu vou dar detalhes assim dos crimes sexuais, que às vezes a pessoa pratica um crime achando que não é crime. Não, né? Por exemplo, vamos lá. O estupro, artigo 213 do Código Penal, sofreu uma alteração gigantesca no ano de 2009. Estupro. A redação atual do crime de estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar com ele ou deixar ele praticar ato libidinoso, diverso da conjunção carnal. Constranger alguém, aí já estendeu-se o conceito, alguém, homem e mulher. Até 2009, pasme, somente a mulher era sujeito passivo de estupro, somente a mulher poderia sofrer o crime de estupro. E hoje não mais. Hoje o crime de estupro pode ser praticado o homem contra a mulher contra o homem contra o homem e a mulher contra a mulher, desde que estejam presentes as elementares da violência e da grave ameaça. Então, muita gente, por exemplo, caso recente, a pessoa me questionou se a esposa dele poderia ser vítima de estupro, porque era a esposa dele. Não, doutor, mas ela é minha esposa, não tem estupro. Século 21, ano 2024, a lei já mudou lá em 2009 e tem gente ainda que, né, acha super normal e a mulher não ser vítima de estupro porque ela é casada com o cara. Então, assim, a falta de conhecimento também é uma questão a ser levada em consideração. Mas para que esse conhecimento chegue a todo mundo, o que precisa? Uma mudança comportamental, educacional, social, para que leve-se o que está estabelecido em lei para toda a sociedade de uma forma clara. Não adianta a gente ficar falando bonito, em latim, né? Não, tem que chegar numa linguagem que chegue tanto para a classe alta, quanto para a mais baixa. Que a lei é a mesma para todos. Então é muito complicado fazer as pessoas entenderem que, desde 2009, a mulher pode estuprar o homem. Ah, Denis, mas como? Existem várias formas, mediante violência ou grave ameaça. Por exemplo, metrô. Encosta uma mulher atrás de um homem, uma faquinha, pode ser um canivete, um estilete, encosta nas costas dele e fala assim, ó, não se mexa, senão eu vou te rasgar. E nesse ato começa a encostar os seios nas costas dele, buscando a lascívia. É estupro. Sim, e isso acontece, isso acontece. A grande questão é, esse homem sairia do metrô, gritaria que está sendo estuprado, iria até a delegacia fazer um boletim de ocorrência? Muito improvável. Né? Então, assim, mas é o que a lei diz. É o que a lei diz. Mas, assim, a gente sabe que a grande maioria das vítimas de crimes sexuais são mulheres.
Mas, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui é plenamente possível de ocorrer. Estupro virtual também, uma modalidade plenamente aceitável em nosso ordenamento jurídico. Tranquilo, estupro virtual. Como pode ser um estupro virtual? A pessoa está na Noruega, eu estou aqui via webcam, celular hoje em dia, né, mas moderno, e eu sempre tive desejos sexuais por aquela pessoa que está na Noruega. Só que eu nunca tive a oportunidade. O que eu faço? Pego a mãe dela, trago para o meu lado com uma arma de fogo, falo, fulano, tire sua roupa, que eu vou me masturbar aqui, mediante uma grave ameaça para um familiar dela, não é diretamente. Ela, com receio de um mal justo e grave aqui, tira a roupa lá na Noruega, e eu aqui do Brasil começo a me masturbar vendo ela nua. Isso é crime, é estupro virtual. Parece loucura, mas não é. Tem vários julgados já nesse sentido. Então, assim, o assunto é muito amplo, muito amplo. Dá para a gente ficar aqui, né, destrinchando cada um deles, mas eu sei que o tempo é curto e temos outros assuntos para falarmos. Mas é muito complicado. Então, sugiro a vocês aí que têm um pouco mais de interesse, que busquem no Código Penal os crimes contra a dignidade sexual, que lá certamente estão todos os crimes contra a dignidade sexual, estupro, estupro de vulnerável, divulgação de material pornográfico sem consentimento, assédio sexual, importunação sexual, e tenho certeza que vocês ficarão bem surpreendidos. O colega falou uma questão muito polêmica, muito interessante. Ainda nesse nosso século, ainda existem homens que acham que é só porque é minha esposa e minha mulher é minha namorada, tem que me dar satisfação sexual. E não é obrigada, não existe essa obrigatoriedade, né? De forma é uma coisa muito complicada, o que gera aí a questão da violência doméstica. Também. Né? Nunca se mataram tantas esposas, tantas mulheres como na pandemia, porque os casais ficavam em casa e muitas vezes o homem tinha esse conceito de que, não, você é minha esposa, você tem que fazer sexo comigo. E não é verdade isso. Isso é muito, muito importante. Daí o estupro. Né? E sobre a questão dessas vítimas, doutor Denis, como que é feito o acolhimento, a proteção dessas vítimas nos processos judiciais? É complicado, né? Porque assim, quem deveria dar o suporte correto, técnico, muitas vezes não está preparado para dar. Então aí acaba aquela questão da revitimização secundária da vítima. Quando o atendimento, principalmente policial, não é feito de forma correta. Então a vítima vai buscar auxílio de uma violência sexual e acaba saindo de lá como se ela fosse a culpada do delito que ela sofrera. Então, assim, deve-se investir muito em capacitação, principalmente de quem dá aquele primeiro atendimento, delegacia de polícia, principalmente nas DDMs, o que não ocorre, Luiz. Infelizmente, as DDMs hoje, experiência prática, muitas delas dão um atendimento até mais precário do que uma delegacia comum. Isso é grave, é sério, porque as DDMs foram criadas com um propósito específico, atendimento específico para mulheres. E não ocorre isso, não estou generalizando, mas muitas unidades ainda não têm pessoal capacitado para fazer isso, experiência prática. Tá? Então, na minha visão, capacitação para os profissionais, principalmente aqueles que dão o primeiro atendimento. O judiciário está mais garantidor para a vítima. Tá? Tem uma questão aqui do estupro de vulnerável que nós vamos falar, tem um procedimento especial para as vítimas menores de 14 anos de crimes sexuais, mas para o maior de 18 anos, vamos dizer assim, que sofre um crime sexual, o atendimento, a depender da unidade, da comarca, não é feito da forma como deveria ser. Isso acaba o quê? Desencorajando o prosseguimento do feito, e muitas pessoas que tomam conhecimento, um amigo, um vizinho, um parente, que venha sofrer o mesmo problema anos mais tarde, meses mais tarde, de procurar ajuda. Eu falei, eu vou procurar para passar de novo o que aquela pessoa passou. Então, entendo que o Estado como um todo deve fazer um investimento em capacitação geral mesmo, para vítimas de crimes sexuais, o que, infelizmente, ainda estamos deixando muito a desejar. Interessante. Queria que o colega, então, falasse um pouco sobre a questão do estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, ao contrário do estupro
normal, vamos colocar assim para ficar de melhor entendimento, é quando você tem conjunção carnal ou pratica qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. Qualquer ato libidinoso entendemos como um passar de mão, um beijo lascivo, uma esfregada, né, maldosa na criança ou adolescente, mas aqui tem que prestar muita atenção. Atos libidinosos capazes de saciarem a lascívia. Por que eu fiz essa ressalva? Porque uma passada de mão, uma encoxada sem a presença da lascívia, o crime não está caracterizado. E isso hoje, qualquer passada de mão, um aperto mais dado numa criança ou adolescente menor de 14 anos, o pessoal não quer saber, já estão colocando no papel como estupro de vulnerável. E muitas vezes, para reverter isso, é complicado. A questão das vítimas de estupro de vulnerável, quando existe uma vítima vulnerável menor de 14 anos, ela passa por um procedimento chamado depoimento especial. O que é o depoimento especial? O depoimento especial foi criado em 2017, para que as vítimas fossem ouvidas como produção antecipada de provas, justamente para não submeter a criança ou adolescente menor de 14 anos à revitimização secundária, terciária. Como é feito isso daí? Existe uma denúncia, ou um caso concreto, de estupro de vulnerável, menor de 14 anos. O judiciário, judicialmente, não pode. Apesar da lei falar que pode ser feito na delegacia, até hoje eu não vi, tá? O Ministério Público geralmente pede a produção antecipada de provas para que essa vítima seja ouvida no judiciário. Como? Ainda no curso do inquérito, tranquilamente, não há um processo criminal, não há uma denúncia. É pré-processual. O Ministério Público pede, o juiz geralmente concede a produção antecipada de provas, que é o depoimento especial. Data e hora designado, essa criança já passou por uma entrevista prévia para ver se ela tem condições de falar sobre o caso para uma psicóloga judiciária. Havendo condições, é feito da seguinte maneira. Essa criança, ela é ouvida numa sala separada, só ela e a psicóloga, e na outra sala fica defensor, Ministério Público e juiz. São duas fases. A primeira fase, ela entra com a psicóloga, onde só tem a câmera, defensor, Ministério Público e juiz fica vendo e ouvindo, e ela não vê nada. Onde ela narra o suposto fato de forma livre, espontânea, voluntária, com a psicóloga ali falando, buscando extrair a verdade dela. Terminada essa frase, ela fala para a vítima, só um minutinho que eu já volto. Ela sai dessa sala, vem para a sala que nós estamos. E aí, mediante aquilo que a vítima falou, abre-se para que o Ministério Público, Defesa, façam perguntas, que obviamente serão deferidas ou não pelo juízo, para que a psicóloga volte e faça. Na teoria, seria maravilhoso se funcionasse. Mas a minha crítica veemente, contundente é, muitas vezes, e eu faço depoimento especial todo mês, não é um, não são dois, não são três, a profissional que ali está, em vez dela deixar a pessoa falar, perguntar se alguém, por exemplo, alguém mexeu com você enquanto você estava dormindo, a pergunta que é feita é, o papai fulano de tal mexeu com você? Já está induzindo a criança. Uhum. E aí a nossa atuação, já que nosso microfone fica mudo, como é que nós vamos fazer a intervenção ali? O que eu particularmente venho fazendo, eu faço o apontamento na tela, printo, salva, para depois tentar buscar alguma coisa, caso o negócio não mude. Entendi. Se fosse feito da forma como a lei estabelece, seria maravilhoso, mas infelizmente, não generalizando também, muitos profissionais acabam induzindo, conduzindo a criança para que ela fale exatamente aquilo que, às vezes, a criança ela tem uma falsa memória, ela, sabe, não está segura, ela acha que aconteceu, quando na verdade deveria ser extraída a verdade, acaba por induzi-la a confirmar uma coisa que só existe na cabeça dela. Um exemplo muito claro e que vem ocorrendo demais. Criança com 7, 8 anos, está numa piscina com um avô, com um tio, brincando tranquilamente.
Ah, o avô pega, joga para cima, abraça, afunda e tal. Beleza, nada demais. Não teve lascívia, não teve a intenção de praticar nenhum ato libidinoso com ela. Passa-se 5, 6 anos, essa criança, com acesso massivo hoje nas redes sociais, internet, televisão, todos os canais, vê uma reportagem em que realmente houve a prática lasciva do pai, do padrasto, do tio, contra uma outra criança mais ou menos parecida. O que ela faz? Ela remete àquela situação, será que não aconteceu comigo? E aí ela vai falar para quem? Para a amiguinha, de 13, 14 anos, que vai falar para a mãe vai falar com a mãe dela, e aí temos um inquérito policial instaurado, e muitas vezes para reverter isso é complicado. Então as falsas memórias, o achismo do sofrimento de um crime sexual é muito complicado. Não se pode endeusar a palavra da vítima isolada, como também não pode negligenciar, né? Tem que colocar ali na balança e fazer uma investigação séria, o advogado saber atuar nessas questões, porque é muito complicado. Crimes sexuais geralmente são crimes clandestinos, onde somente, né, existe a vítima. E aí, como é que se faz isso? O colega me fez lembrar de um vídeo polêmico que rodou as redes sociais, vem rodando, de um líder religioso, não sei se o colega teve acesso, onde numa reunião ele demonstrou uma certa lascívia em relação à filha, disse que beijou na boca a filha, enfim, eu não me recordo exatamente de tudo. Isso deu uma grande repercussão aí nas redes sociais, né? Não sei se o colega conseguiu Eu vi ver. por cima e faço até uma comparação com o caso da Dalai Lama. Também, né? Sim, também foi bem polêmico na Eu época. escrevi sobre o tema também. Obviamente, eu não conheço o direito deles lá, mas eu trouxe a situação para dentro do nosso ordenamento. E tudo gira em torno da lascívia. A questão é, houve a lascívia? Ele praticou aquele ato com a finalidade de satisfazer seu desejo sexual? Como, né? É muito subjetivo isso. Então, por isso que todo o contexto sexual ele deve ser analisado extra palavra da vítima, extra a única prova existente nos autos. Porque não estou aqui pregando assim, absolvição para criminoso sexual, não. Mas, às vezes, você que está nos assistindo aí pode ser vítima de uma falsa acusação por N motivos. E existe. Sabe? Existe a questão de patrimônio, questão de guarda de filhos, questão de vingança. Então, tomar muito cuidado quando, né, se ver diante de uma situação de acusação sexual, para que não saia se caçando as bruxas a qualquer preço aí, não. Então, tecnicamente falando, como advogado, tudo deve ser analisado, do início, meio e fim da situação, obviamente em cima de provas, né? Nós não achamos nada, nós trabalhamos com aquilo que nos é mostrado. E olha, a sua fala vem ao encontro daquilo que nós começamos a falar desde o início aqui do nosso programa, que a figura do advogado não pode ser confundida com a figura do nosso cliente. Porque numa questão dessa, por exemplo, olha, quantas pessoas de repente podem ter uma imputação falsa de um crime, né? Às vezes por um beijo, enfim, N situações que podem acontecer que não houve a lascívia, foi às vezes uma demonstração de afeto, de carinho que pode ser confundida, né? Mas a sociedade hoje está tão complexa, né, doutor Denis? Tão polarizada, as pessoas pegam boas ações e acabam revertendo com fake news em todas as redes sociais, enfim, mas aí é tema para um outro programa, né? Eu queria que o colega falasse um pouco aqui sobre a questão que comentou, né? Da importunação sexual. Importunação sexual, um crime relativamente novo no nosso ordenamento jurídico, foi criado em 2018, principalmente por aquele caso que estourou em toda a mídia, do ejaculador do ônibus, que pegava ônibus para ejacular nas meninas. Até então, ou era classificado como estupro ou por importunação ofensiva ao pudor. Uma coisa era muito branda, outra coisa era muito pesada. Aí criou-se a figura da importunação sexual. A importunação sexual, doutor Luiz, para ela ser caracterizada, você tem que praticar contra alguém e sem a anuência desse alguém, ato libidinoso capaz de saciar a sua lascívia ou a de outro. Mais uma vez, o que está presente aqui? A lascívia.
né? E principalmente, contra alguém, tem que ter vítima determinada. Se não tiver vítima determinada, aí vai ter que ver qual é a tipificação. Geralmente, um ato obsceno, por exemplo, que é muito mais brando. Então, assim, tudo hoje parece que é importunação sexual. Não, não é. Tem que tomar cuidado e saber analisar tecnicamente os tipos penais para que se enquadre e até, às vezes, a pessoa pensa que a importunação sexual pode ser um estupro. A importunação sexual, ela é diferente do assédio sexual? Muito, completamente. Completamente, muito pertinente a sua pergunta. Acabamos de falar aqui da importunação sexual, vamos voltar. E o assédio sexual, eu costumo falar que é um crime muito falado, mas pouco conhecido. Como a lei foi criada, o assédio sexual? O assédio sexual, e depois eu vou falar, depois eu vou explicar. Ele foi criado única e exclusivamente para punir pessoas que cometessem abuso sexual em ambiente laboral. Só o assédio sexual, em tese, só existe no ambiente de trabalho. Quando praticado de cima para baixo. Esse foi o propósito da criação do crime de assédio sexual. Então, não existe assédio sexual entre pares, não existe assédio sexual por duas pessoas jurídicas que trabalham na mesma empresa. E foi criada exatamente para punir quem praticasse algum constrangimento de conotação sexual de cima para baixo, objetivando um favorecimento sexual. Olha, se você não sair comigo, eu vou te mandar embora. Se você não sair comigo, eu vou te transferir de cidade. Esse foi o objetivo. Porém, na prática, é praticamente um crime morto. Isso daí é um ou outro caso de assédio sexual que pipoca, e mesmo assim há controvérsia, tem decisões de primeira instância que são revertidas em segundo, mas o nosso compromisso com a verdade, com o direito aqui, a gente tem que ser ciente e falar que, apesar dessa explicação que eu acabei de dar, existem sim decisões reconhecendo o assédio sexual em mesma função, ali praticando o mesmo cargo. Então, apesar de ser rara, existe esse tipo de decisão. Também questiona-se se existe assédio sexual entre professor e aluno. Muitas decisões que foram deferidas foram revertidas em segunda instância. Particularmente, eu concordo que não existe entre professor e aluno. Porém, o STJ também já reconheceu o assédio sexual em relação a professor e aluno. Por que eu falo isso? Porque a lei não previu o magistério. Um caso clássico que nós tivemos aí, de um líder espiritual que se aproveitou da sua ascendência, em nenhum dos inúmeros casos que ele praticou foi enquadrado em assédio sexual, pelo simples fato da lei não prever o ministério. Então, ministério, magistério, em tese, pela lei, o crime de assédio sexual não poderia ser configurado, mas existem poucas decisões já mudando o sentido. Então, com fidelidade à lei e à doutrina, o assédio sexual só existe em ambiente laboral. Não existe assédio sexual no carnaval, não existe assédio sexual no ônibus, não existe assédio sexual na Avenida Paulista, somente no ambiente de trabalho. Mas, nesse caso, essas condutas seriam tipificadas de outra maneira. Sem dúvida. Ou uma importunação sexual. Cairia numa importunação sexual, estupro. Dependendo da situação. Mas o assédio sexual, não. É para ficar bem claro aqui para o nosso internato, não é que não vai ter pena, né? Não. Estamos falando de assédio sexual. O assédio sexual, em tese, doutrina, jurisprudência majoritária, somente ambiente de trabalho. Bacana. E, doutor Denis, aqui no nosso podcast, temos muitos jovens advogados e colegas que também não são advogados propriamente ditos, mas internautas que não são advogados e nos prestigiam aqui com a sua audiência. Aliás, queria registrar agora a presença da doutora Denise Andrade, doutor Gustavo Toledo e a Neide, está aqui, a Neide ATST. Obrigado aí pela importante audiência de vocês. E doutora Érica, de novo aqui, fazendo um comentário importante, todo crime novo na legislação é difícil de se aplicar. Exatamente, doutora Érica, obrigado porque pode existir uma confusão de tipificação, o que traz prejuízos para a defesa do acusado e também pode trazer a sensação de impunidade para a vítima. Exatamente.
Mas como eu estava contando aqui, doutor Denis, a gente gosta muito de causos. Acho que isso é muito importante. Queria que o colega compartilhasse aqui algum caso emblemático, claro, né, Sim. com a devida restrição e o sigilo dos nomes, que tenha marcado a sua trajetória na defesa de vítimas de crimes sexuais. Defendendo a vítima ou o criminoso? Fique à vontade. Tem um de cada para falar? Na verdade, 95% eu atuo para o acusado, né? Então, mais uma vez eu faço o papel do advogado do diabo, mas é um papel que a Constituição, a OAB me permite fazer e eu faço com muito orgulho, sem nenhum constrangimento. Um caso que me chama muita atenção, doutor Luiz e colegas que nos assistem, é exatamente aquilo que eu falei no começo quando nós falamos de pedofilia. Chegou para mim um caso em que a pessoa foi condenada a longas décadas de cadeia, eu já fui contratado na fase da apelação. Eu consegui reduzir bem a pena dessa pessoa e assim que saiu a sentença, a família me contratou novamente para mais 3 estupros. Então já tinha uma condenação altíssima, veio mais 3. Por que que eu estou citando isso e falando, voltando ao início da nossa conversa? Porque essa pessoa é claramente doente, ela é pedófila. E assim, quando ela não vai cumprir longos anos de cadeia, mas se ela sair, no dia seguinte ela vai cometer o mesmo crime, porque ela não teve o tratamento adequado. Estou falando que ele é inocente, que merece cordialidade, não. Mas que ele tivesse o tratamento, não como eu quero, de acordo com a lei estabelece. A gente não pleiteia nada além do que a lei estabelece. Se a lei fala que existe um tratamento de uma medida de segurança para esse tipo de criminoso, diagnosticado clinicamente, que assim seja feito. Mas, infelizmente, não. Ele está cumprindo pena em penitenciária comum, né, para criminosos sexuais, que isso também é importante dizer. Criminosos sexuais não ficam em penitenciárias com outros criminosos, até porque o sistema, né, criminal não aceita esse tipo de criminoso, então o Estado foi obrigado a fazer unidades específicas para criminosos sexuais, mas esse é um caso que me chamou a atenção justamente pela inércia do Estado. Essa pessoa vai cumprir muitas décadas de prisão e se ela sair de lá, ela vai no dia seguinte cometer o mesmo crime porque ela é doente, ela está sob a influência da doença, da pedofilia e não houve o tratamento adequado. É um caso que me chama muita atenção. E como resolver isso, doutor Denis? Porque o que a gente vê cada vez mais são condenações e o sistema carcerário cada vez mais inchado. Assim, eu não sei a visão do colega, mas na minha opinião, esse inchamento do sistema carcerário, principalmente da maneira que ele é, muitos vão dizer aqui, mas tem que realmente maltratar o preso, mas isso se volta contra a sociedade em determinado momento, né? Essa questão de punição, 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 eu acredito que seja inerente ao ser humano, né? Infelizmente, as pessoas, em vez de procurarem soluções, elas procuram mais problemas e quando o outro está sofrendo, parece que isso causa um certo prazer. Como mudar isso? Você me perguntou. Não vamos mudar em pelo menos 50 anos se nós começarmos agora. E qual é essa mudança? Uma mudança comportamental, educacional, social, porque com a nossa mentalidade nós só vamos criar leis, leis, leis e não vai mudar nada. A gente tem que começar a mudar o nosso pensamento, o nosso modo de tratar, não somente os criminosos, mas assim, um monte de coisa, para que alcancemos em médio e longo prazo, eu estou falando pelo menos uns 50 anos, para que se mude a situação atual hoje. E muitas pessoas, eu fiz uma enquete semana passada no meu Instagram, eu coloquei, você gostaria de ser julgado criminalmente, de forma justa ou injusta, de acordo com as suas convicções atuais? Fica a reflexão. Porque às vezes você pode ser acusado de forma falsa e cair dentro desse depósito de seres humanos, que são as unidades prisionais, e ficar lá por 10, 20, 30 anos. Então não é assim. Você gostaria de ser julgado como você julga as pessoas? Mas aí eu volto a pergunta para o colega. Dentro das minhas convicções, eu estou correto. E aí eu gostaria de ser julgado conforme as minhas convicções. É o que eu acho que o internauta vai responder. Convicções, você só vai poder ratificá-las no dia que você passar por essa situação.
Enquanto você não vivenciar aquilo, que uma coisa é falar, outra coisa é você vivenciar. Hoje, todo mundo fala, não, bandido tem que sofrer mesmo, não sei o quê. Cara, o único direito que o preso perde quando é condenado, preso, é o direito da liberdade, do voto, talvez. Mas e o resto continua. Dignidade da pessoa humana. Ah, mas eu não concordo. Se prepare, vai lá. Um professor meu falava isso, José Sacadura, até faço menção a ele. Não está contente com o modelo atual que está aí? Se prepare, vai lá e mude. Mas enquanto for essa a lei, tem que ser respeitado. Ô ladrão, vem cá. Não, você não pode chamar o preso de ladrão. Ah, mas ele é ladrão. Cara, a lei fala que você não pode chamar. Está na LEP. Então, ah, mas todo mundo faz, está errado. Não é porque todo mundo faz. Então, assim, enquanto nós nos acomodarmos com esse tipo de coisa, as coisas continuarão. Então, e mais uma vez eu falo, hoje você está aqui, amanhã você pode estar do outro lado. E aí como é que vai ser? Exatamente. Só fazendo uma ressalva aqui, nós não estamos defendendo aqui a criminalidade, nós estamos aqui defendendo o exercício da advocacia, defendendo aqui a ampla defesa, o contraditório, porque cometer o crime tem que ser, né, devidamente responder, inquérito policial, investigado e sim tem um julgamento justo e o efetivo cumprimento de pena. Exatamente. Que eu acho que é isso, né, doutor, que causa aí, né, uma revolta na sociedade. Sim. A falta do efetivo cumprimento de pena. Eu lembro uma certa palestra que eu assisti do saudoso professor Damásio Evangelista de Jesus, e ele era categórico na opinião dele de que a criminalidade só vai acabar ou vai diminuir quando tivermos um efetivo cumprimento de pena. E quando a gente compara com países de primeiro mundo, e lá por que eles conseguiram diminuir o efetivo cumprimento, os índices de criminalidade? Porque tivemos ali um efetivo cumprimento de pena. O que não acontece aqui, porque o camarada comete um crime e depois ele não é julgado, não é processado, existe esse sentimento de impunidade na sociedade, né, doutor Denis? E, voltando ao que você falou muito bem, nós não estamos pregando, obviamente, a criminalidade aqui. O que nós estamos pregando é que o sujeito processado tenha um julgamento justo. Eu falo para os meus clientes, eu não concordo com o que você fez. Eu falo que eu sou advogado em causas terminais. Por quê? Eu vou fazer que você tenha um julgamento justo dentro daquilo que você cometeu, nada mais. Você fez, vai ter que pagar por isso. Exatamente. Não vamos inventar pirotecnias jurídicas aqui. Exatamente. Não é assim que funciona. A questão do cumprimento de pena. Eu tenho um pensamento um pouco divergente do doutor. O que acontece, principalmente nas questões sexuais? As pessoas ficam vendo esses tabloides televisivos aí, diários, de fim de tarde. Ah, o cara faz isso, não pega pena, um ano tá na rua, esse tipo de coisa. Com toda a certeza do mundo, não funciona desse jeito. E isso é um desserviço para a sociedade, porque o cara fica vendo isso, ele vai falar, vou cometer o crime porque não vai dar nada mesmo. O fulano falou, o ciclano falou. E não. Quando é aplicado, tudo bem, tem a questão dos crimes hediondos, hoje 40%. Se acha pouco, mais uma vez eu falo, se prepare, vai lá e mude isso. Mas enquanto a lei fala, tudo bem, o cara vai lá, pega 10 anos. Ele vai cumprir 4 em regime fechado e vai progredir para aberto. Não é que ele deixou de cumprir pena, a lei fala isso. Ele não tem culpa também. Quem tem culpa são os legisladores. Então, né, esse tipo de coisa. E tomar cuidado, que não, no Brasil não dá nada, não cumpre pena. Cumpre sim, e pesado, e pesado. Então, eu faço essa ressalva, porque principalmente nas questões sexuais que eu atuo, né, diretamente, cumpre-se sim, e de cabo a rabo. Não é mil maravilhas que o pessoal fica falando, não. Então, cumpre-se a pena. Uma coisa importante, voltando aqui, se me permite, doutor Luiz, na questão da pedofilia, o pedófilo raramente tem contato com sua vítima. Como assim? O pedófilo doente mesmo, ele não comete crimes estabelecidos no Código Penal, como estupro de vulnerável, por exemplo. Os crimes mais cometidos pelos pedófilos são o compartilhamento, a troca de material pornográfico infantil e, principalmente, o armazenamento. Olha que loucura. Interessante. As pessoas acham que pedófilo é estuprador. Não. Os estupradores pedófilos
percentual muito pouco. Então, o maior percentual do pedófilo é aquele que armazena imagens, Isso, compartilha e troca. E esses crimes estão previstos no ECA, não no Código Penal, artigo 241A e 241B. E uma coisa muito importante que mudou significativamente este ano, dia 12 de janeiro, se eu não me engano, é que o armazenamento de material pornográfico infantil passou a ser crime hediondo. E qual o reflexo disso na prática? A pena era de 1 a 4 anos. Se você fosse pego, chegava na delegacia com 1 gigabyte de material pornográfico, pagava-se fiança, respondia tranquilo. Hoje não. Agora não. Você vai para a delegacia, crime hediondo não aceita fiança, você vai ficar preso em flagrante, vai obrigatoriamente passar por uma audiência de custódia, em tese 24 horas, né? E aí ali, na audiência, o juiz vai decidir se converte o flagrante em preventiva ou se libera mediante outras medidas cautelares. Doutor Ben, me deu uma curiosidade. E onde que se consegue esse material? Ou fotografando. Mas quem faz isso? Luiz, imaginemos o seguinte, eu tenho um sobrinho de 3 anos de idade. Ele acaba de tomar banho, está lá na cama, levanta as perninhas dele e bate uma foto do bumbum dele. Mando para minha colega, para o meu colega. Eu já estou incidindo no compartilhamento. E quem recebeu, já no armazenamento. Claro, que se você recebe na mesma hora você apaga, não teve o dolo de manter aquele negócio ali. Mas se você deixa 2, 3 dias, por uma ocasião ou outra, seu celular é apreendido, alguém faz uma denúncia, você vai preso em flagrante por isso. Por crime hediondo. Olha que loucura. Uhum. E, obviamente, a Deep Web é um mundo totalmente sem lei, realmente sem lei. Tem casos envolvendo outros países. É uma coisa muito feia mesmo. E isso deveria ser muito melhor combatido, não somente em aplicação de leis, aumento de penas, como nós já falamos, mas a questão envolve muitas coisas. E isso deveria ser muito mais afunilado para que tentasse chegar. A Polícia Federal faz um trabalho espetacular nesse negócio. Mas assim, e o fato de, olha só, você armazenar um material pornográfico infantil é crime hediondo. Você assistir um filme envolvendo crianças não é nada. Por quê? Não tem tipificação legal, como nós já falamos. Então, se eu entro na Deep Web lá, coloco um vídeo de crianças, adolescentes em cenas sexuais, não é crime, por falta de previsão legal. Mas se eu baixar esse material, aí já começa a depender da tipicidade. Compartilhar, né, armazenar, simular. Eu posso pegar a foto de uma criança e simular que ela, numa cena sexual, também é crime. Então, para que a gente não se perca no raciocínio, o pedófilo em si raramente tem contato com... Tem os pedófilos, os predadores que a gente fala, mas a maioria esmagadora são esses crimes que eles cometem. Entendi. Doutor Denis, eu queria falar um pouquinho sobre a advocacia. O colega é um advogado experiente aí numa área tão sensível e tão delicada. Eu queria que o colega falasse como é que você avalia o atual cenário da advocacia. Preocupante. E, obviamente, vou falar da advocacia criminal. E hoje nós somos, né, milhares aqui em São Paulo, principalmente, e muitos poucos colegas, pelo menos na minha área, eu sinto falta de um melhor preparo para o exercício da advocacia. Em que sentido? Todos. Que é muito bom você decorar código, você decorar lei, decorar prerrogativas, mas você tem que saber o que fazer com eles. Não adianta só decorar. Ah, você sabe suas prerrogativas? Sei. Agora, você sabe exercê-las? É outra questão. Então, menos postagem sabe, vai na delegacia, tira a foto, não sei o que, posta aqui, posta ali. Não, se preparem, saibam pedir, saibam exercer, saibam se impor. Como que eu chego na delegacia? Já me perguntaram isso. Pela porta da frente, com a OAB na mão. Você chega por onde? Como é que eu chego na delegacia? OAB na mão. Você vai chegar lá para falar com o seu cliente que está detido lá no Corrozinho? Né? Olha, eu posso falar com o meu cliente? Não, eu sou advogado, fulano de tal, eu quero falar com o meu cliente. São palavras bem colocadas que fazem a diferença. Então, falando principalmente para os jovens colegas aí,
se preparem e não tenham receio de exercer a profissão de vocês. Se vocês estiverem preparados, exerçam sem nenhum receio, porque quem está do outro lado vai saber reconhecer um advogado preparado de um advogado que não está preparado. Isso daí eu falo com total tranquilidade, porque a gente vive, né, no dia a dia, sabe como funciona. Mas isso é uma matéria que, infelizmente, não é nos ensinada Não. na faculdade, né? O que nós temos aí são as comissões de prerrogativas das subseções, das seccionais. Como é que o colega vê a atuação dessas comissões de prerrogativas? Com ressalvas também. Existem comissões muito boas, que realmente são efetivas, com membros que sabem o que fazem, e tem outras comissões que são apenas figurativas, que existem só para dizer que existem. Então, na minha visão, obviamente, não sei se correta ou não, eu entendo que comissões de prerrogativas, direito penal, direito processual penal, devem ser comissões operacionais, com pessoas que já tenham alguma bagagem no dia a dia, para que quando forem acionadas, saberem exatamente o que fazer. Porque muitas vezes você aciona uma comissão de prerrogativas e todos os membros não sabem nem por onde começar. E aí quem está precisando de um atendimento para fazer valer o que a lei estabelece, lei federal, né, deixa bem claro, é lei federal, nossas prerrogativas são lei federal, acaba por ficar no meio do oceano sem nada. E isso desencoraja a advocacia. Porque se você não precisa da OAB por meio das prerrogativas e não tem o suporte hoje, se daqui 2, 3 meses você precisar de novo, você vai virar as costas, vai voltar. E quem se lasca? A sociedade, o seu cliente, não é o advogado. Então, mais uma vez, entendo que comissões de prerrogativas, direito penal, direito processual penal, devem ser comissões operacionais, com gente capacitada para fazer o atendimento quando necessário. E se o colega pudesse dar um conselho para o jovem advogado e para o advogado experiente, que conselho que o colega daria? Olha, para o jovem advogado, não desista do seu idealismo. Anulfo de Melo Freire, se não me engano, falava: desistir do idealismo com o passar do tempo é falta de caráter. E é verdade. Se você tem um ideal, acredita naquilo que você, né, sempre almejou, vá atrás dele. E o advogado experiente, não deixe que o brilho do início da sua carreira se apague com o andar dos anos. Acho que é isso que eu teria para falar. Porque, como eu falo, né, amar a profissão faz tudo ficar mais fácil. E não basta só amar, você tem que se preparar para que possa exercer essa profissão com amor, destreza e principalmente profissionalismo. Muito bem, doutor Denis. Olha, doutor, tudo que é bom, infelizmente, tem o seu tempo limitado, passou rápido, né? Queria agradecer imensamente, doutor Denis, por estar aqui conosco nesse podcast. Eu acho que faltou tempo para a gente abordar o assunto, mas podemos agendar outras oportunidades aqui. Eu queria que o colega se dirigisse àquela câmera para falar aí, dar suas últimas considerações, deixar os contatos para que possam ter novas conexões aí com os nossos internautas. Claro. Bom, mais uma vez eu digo para você aqui que foi um prazer estar aqui e realmente o assunto demandaria pelo menos aí mais umas 3, 4 horas para nós detalharmos tudo o que pensamos em dizer. Agradeço a nossa audiência, espero que tenha sido produtiva, nem que uma coisinha, né, esclareceu para quem nos vê. Deixe o meu contato do Instagram, @DenisCaramigoVentura, lá vocês me encontram. E tem bastante coisa, bastante matéria sobre o que nós falamos aqui. Fico à disposição também, né, meus contatos estão lá, para que a informação correta seja difundida cada vez mais e possamos aí aos poucos, né, mudar certos pensamentos, certos dogmas de uma forma técnica, correta e humana. Bacana, doutor Denis. Doutor Denis foi, inclusive, quando eu estive na presidência da subseção da Lapa, foi um dos nossos presidentes de comissões. Eu só tenho a agradecer ao colega pela forma como atuou brilhantemente lá nas comissões e espero que o colega volte aí novamente a desempenhar funções dentro da ordem, porque precisamos de colegas assim como o doutor Denis
junto aqui à nossa grande entidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço aqui os trabalhos técnicos de Samanta Vieira, André Ibanez e Diego Batista. A você, meu amigo, minha amiga internauta, obrigado pela sua importante audiência. Continue conosco, OAB de Carapicuíba, podcast 181, sempre com temas variados, empreendedorismo, advocacia e muito mais. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Estamos aqui no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Valeu, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau!